nessa manhã, Senhor, nós queremos a Tua presença, glorificar o Teu santo nome, exaltar ao Senhor que é digno de louvor e de honra, e dizer a Ti, Pai, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Nós queremos, meu Pai, viver para Te servir, viver para Te adorar. Que a Tua glória, meu Deus, envolva as nossas vidas nessa manhã, que o nosso coração esteja preparado para ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus, e vamos aplaudir ao nosso Deus bem forte, porque Ele merece. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Sorria para quem está perto de você, diga para essa pessoa que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos, podem sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus, amém, pessoal? Nascemos para servir ao Senhor, e eu tenho certeza que a presença de Deus nessa manhã vai envolver o seu coração e te abençoar em nome de Jesus, amém? Hoje, pessoal, nós estamos aqui no segundo dia em que nós estamos estudando a respeito da fé. É uma direção que Deus deu para nós nos domingos de junho. Nós estamos fazendo 5 estudos, cada domingo nós vamos nos aprofundar um pouco mais, pessoal, a respeito da fé e do poder que a fé tem, né? Na semana passada nós aprendemos muitas coisas boas, né, a respeito da fé, e hoje eu quero continuar esse estudo com vocês, aprender um pouco mais do que Jesus vai falar com a gente aqui em nome do Senhor, amém? A fé que você tem, irmãos, entenda que existem medidas de fé. Toda pessoa tem uma medida de fé. A nossa fé, pessoal, ela cresce de 2 maneiras. Uma, quando a gente ouve a palavra, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é uma das formas. A outra forma que a fé cresce, pessoal, é quando a gente tem experiências com Deus. As experiências que a gente tem com Deus vão fazendo com que a nossa fé aumente, né, avance, porque cada batalha que você vence te dá mais certeza. Isso é uma coisa chamada experiência, né? Então o que é a experiência, pastor? A experiência é aquilo que você adquire ao longo dos anos, do tempo. Cada vez que você enfrenta uma batalha, cada vez que você passa por uma luta, você cresce, amadurece. É igual o anticorpo, né? Os anticorpos do corpo. Você, por exemplo, pegou gripe alguma vez na sua vida. Se você pegar a gripe de novo, o seu corpo já se preparou contra aquilo, já gerou um anticorpo, ou seja, porque você passou por uma situação, o seu sistema imunológico já criou uma defesa para aquilo ali. Então, se você pegar de novo, você não fica doente. É igual a Covid, pessoal. Muita gente aqui teve Covid. Hoje, se você pegar o Covid de novo, você já não fica tão mal como na primeira vez. Por quê? Porque o seu corpo já se preparou, criou uma defesa, né? É o que o pessoal chama muitas vezes de imunidade de rebanho. Muita gente pegou Covid e depois não pegou mais, porque muita gente ficou imune, né? O corpo gera essa defesa. Então, a nossa fé, pessoal, conforme a gente vai passando por determinadas batalhas na vida, a gente vai crescendo cada vez que a gente vence uma batalha. Então, como eu estou dizendo para vocês, existem medidas de fé. E o que eu preciso entender? Que a minha medida de fé, a que eu tenho hoje, a que você tem hoje, pode ser que não seja suficiente para resolver os nossos problemas. Por quê, pastor? Porque às vezes é como se parece que tem aquela porção a mais de fé que precisa e que a gente tem dificuldade às vezes de acreditar que Deus pode fazer uma obra. Pastor, e quando eu estiver nesse caso, nesse momento, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que colocar, irmão, o restante nas mãos de Deus. Quando eu faço a minha parte, quando eu me esforço e chego no meu limite e dali para frente eu não consigo ir mais, o que eu tenho que fazer, pastor? Aí eu tenho que deixar Deus fazer a obra. Porque olha o que Jesus vai dizer aqui, Mateus capítulo 17, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Então diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam o quê, pessoal? Curá-lo. Essa passagem do garoto lunático, ela se repete em Marcos e em Lucas.
Nos outros evangelhos tem um pouco mais de detalhe, mas aqui é mais resumido em Mateus. Mas vai explicar para nós que o pai trouxe um filho que tinha problema. A Bíblia coloca como sendo lunático. O que isso quer dizer, pastor? Ele tinha um problema sério que de vez em quando ali aquele espírito maligno apossava do garoto, e desde que ele era pequeno fazia isso, lançava ele no fogo, lançava ele na água, né? A Bíblia diz que ele caía no chão, ele revolvia, rangia os dentes, espumava, o negócio era sério, pessoal. E o que acontece? Eles trouxeram esse garoto e os discípulos não puderam fazer a obra. A Bíblia não diz que os discípulos não oraram, a Bíblia diz que eles não puderam curar. Talvez eles até tentaram fazer alguma coisa, mas não conseguiram. E aí então esse pai apresenta para Jesus e diz: Senhor, eu quero que o Senhor ore para meu filho, porque eu trouxe ele, o problema dele é esse, tal, explica, e os seus discípulos não puderam fazer nada. A resposta de Jesus, pessoal, é a seguinte, versículo 17: e Jesus respondendo disse: ó geração o que, pessoal? Incrédula. O que é uma geração incrédula? É uma geração que não crê. E a dificuldade de crer, irmão, é uma coisa que vai impedir Deus de fazer a obra. A gente sabe que existiram muitos lugares onde Jesus não pôde operar. Por que, pastor, Jesus não pôde operar? Porque ele não tinha poder? Não, não é porque ele não tinha poder, é porque as pessoas não acreditavam nele. Tem até aquele ditado que o pessoal brinca, né? Que na casa do ferreiro o espeto é de quê? De pau, né? Ou seja, santo de casa não faz milagre. O pessoal brinca dizendo ditado. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que muitas vezes o profeta não tem honra em casa. Isso foi o que a Bíblia disse. Jesus na sua própria cidade não pôde operar. Por quê? Porque as pessoas que cresceram ao redor de Jesus certamente não acreditavam que ele podia fazer aquela obra. E nos lugares em que havia incredulidade, Jesus não podia operar. Talvez ele fazia alguma obra ali e poucas coisas aconteciam. Então, geração incrédula, irmãos, é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se você parar e observar ao redor, você vai perceber que a geração de hoje é incrédula também. Tem dificuldade de crer. Ainda é muito pessoas que são como Tomé, que é aquela pessoa que precisa ver para depois o quê? Crer. E a Bíblia diz que bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Então, quando a gente fala da sua vida espiritual, você precisa entender em que ponto você está. Se você faz parte da geração incrédula, que não consegue acreditar que Jesus pode fazer um milagre, que era o caso dos discípulos, entende? Ou se você faz parte daquele grupo que vai crer, e que mesmo não tendo uma fé suficiente, vamos dizer dessa forma, ela consegue confiar que Deus pode completar e fazer a obra. Você entende, sim ou não? Porque às vezes, tudo bem, a gente não tem aquela fé para realizar aquela maravilha, mas a gente tem fé para crer que Deus pode continuar e fazer a obra, que é o que Jesus vai dizer agora. Vamos continuar, né? Geração perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-me. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós o quê? Então os discípulos tentaram, sim ou não, pessoal? Mas conseguiram? Não. E por que não conseguiram? Olha a resposta de Jesus, versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena... Então os discípulos tinham fé, sim ou não? Mas ela era de que jeito? Pequena. Eles tentaram expulsar o demônio, sim ou não? Sim. Conseguiram? Não. O que acontece, pessoal? Às vezes a gente está como os discípulos. A gente tem uma fé, mas ela ainda é pequena. E por que é pequena, pastor? Porque eu não exercito a minha fé. Você vai para a academia, você começa a treinar, seu músculo é pequeno. Mas conforme você exercita o seu músculo, aquilo vai crescer. Você vai ficar mais forte, você vai ter capacidade de levantar mais peso. Por quê? Porque você exercitou. A fé não é diferente, irmãos. Enquanto nós vivermos na nossa zona de conforto e não exercitarmos a nossa fé sempre será pequena. E vai chegar um dia que nós vamos precisar de uma medida maior de fé para resolver um problema e não vamos ter. Por quê? A gente não exercitou a fé. Então os discípulos andando ao lado de Jesus tanto tempo e vendo os milagres e as maravilhas que Jesus fazia, mas eles não exercitavam a fé. Porque eles mesmos não faziam o que tinha que ser feito. Eles
não acreditavam que Deus podia fazer. Em muitos casos eles duvidaram do próprio poder de Jesus. E aí o que acontece? Jesus está ensinando. Por que não pôde expulsar? Por causa da pequena fé. Aí alguém vai dizer: pastor, por que eu não consigo resolver alguns problemas da minha vida? Não consegue resolver porque às vezes a fé ainda é pequena. Mas olha o que a Bíblia vai continuar dizendo: porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, como o que, pessoal? Como um grão de mostarda. A Bíblia não está dizendo do tamanho de um grão. Isso é importante. Por quê? Se Jesus dissesse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda ele é pequeno para sempre. Quando que ele vai deixar de ser pequeno? Depois que ele é o quê? Plantado. Então Jesus aqui não está falando sobre o tamanho do grão, mas sobre o potencial de crescimento que um grão de mostarda tem. Você pode ler que Jesus não está falando do tamanho. Não, pastor, mas Jesus que refere ao tamanho. Se Jesus se referisse ao tamanho, por que ele está dando uma bronca nos discípulos por eles terem a fé pequena? Jesus não quer, irmão, que ninguém tenha uma fé pequena, nem eu e nem você. A nossa fé, irmão, precisa crescer. É natural que quando você vem para a igreja, no começo a sua fé seja pequena. Tudo bem. Mas conforme você está dentro da igreja, a sua fé tem que avançar, tem que crescer. Uma fé que não avança, que não cresce, que fica sempre pequena, vai ser uma fé que não terá a capacidade de resolver os problemas que você tem. Então Jesus vai dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda. O que o grão de mostarda faz? Depois de plantado, a Bíblia diz que é a menor das sementes. Mas depois de plantado, cresce e se torna uma hortaliça tão grande, uma árvore tão grande, que as aves dos céus fazem ninhos nessa árvore. Irmão, a fé quando semente, ela é tão pequena que qualquer passarinho com um bico pode pegar e levar embora. Mas depois de plantada, ou seja, depois de exercida, depois de trabalhada, depois de colocada na terra, ou seja, uma ação, que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então uma fé que tem obra, ainda que no começo pareça pequena, ao longo do tempo ela vai crescer. E aquele passarinho que um dia podia pegar uma semente, às vezes até sem perceber, de tão pequena, um dia vai poder fazer ninho na copa da árvore de uma fé que foi plantada. O que Jesus está querendo ensinar para a gente? Talvez você não tenha muita fé hoje, mas você tem que começar com o que você tem. Entende? Você tem que fazer com aquilo que você tem. É confiar em Deus, irmão, a tal ponto de dizer: Senhor, é verdade, talvez eu possa não ter fé para resolver esse problema, mas eu acredito que o Senhor pode fazer. Então não é mais pela minha fé, é pelo poder de Jesus. Eu vou plantar, eu vou exercitar, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu creio que na hora que essa semente cair no solo, ela vai começar a germinar. Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Aí Jesus diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. O que representa o monte, pessoal? O problema, a dificuldade, né? Direis a esse monte: passa daqui para onde? Para colar. E há de passar. Lê comigo agora, mas bem forte. E nada vos será impossível. Olha que coisa tremenda que Jesus está dizendo. Se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, uma fé que está em constante crescimento, que começou pequena, mas que ao longo do tempo está crescendo, você vai dizer a esse monte: erga-te daqui para colar, e o monte vai erguer. O que isso quer dizer, pastor? Resposta. O monte erguer e ir para um lugar que você mandou é a resposta do que você falou. Então eu tenho que ter essa fé como um grão de mostarda, que esse próprio pai, você pode ler depois em Lucas e Marcos, você vai ver Jesus conversando com ele e perguntando: desde quando isso sucede? Aí o pai diz assim: Senhor, desde a infância. Aí conta a história: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olha para ele e diz assim: se tu podes fazer? Não. Se tu podes crer. Você entendeu? Sim ou não? Não é se Jesus pode fazer. Jesus pode tudo, irmão. Mas será que você crê? Aí Jesus falou para ele: se tu pode crer, tudo é possível aquele que o quê? Que crê. Às vezes a gente joga demais a responsabilidade em Deus de uma coisa que é responsabilidade nossa. Crer não é papel de Deus, irmão. Crer é um papel nosso. A operação é o papel de Deus, mas crer é a gente que crê. Então Jesus, ele jogou a bola para Jesus, né? Se tu podes fazer uma coisa, Jesus devolveu para ele, falou: não, se você puder crer. Aí você lembra o que esse pai fala?
Senhor, olha o que ele diz: ajuda-me na minha incredulidade. Ele tinha fé? Era pequena, irmão, a fé dele. A gente vê que ele tem fé porque ele levou o filho. Se ele não tivesse nenhum tipo de fé, ele não teria levado. O incrédulo é assim, irmão. O incrédulo ele não leva, ele não faz, ele não fala com Deus. Então, se ele levou até Jesus, ele tinha alguma fé, mas ainda era o quê? Pequena. Então, quando ele diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, o que ele está dizendo? Senhor, talvez o que eu tenho não dá. O Senhor não consegue me ajudar? Aí Jesus foi e fez a obra, expulsou o demônio. E agora está dizendo para os discípulos: quando vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão esse monte: sai daqui, vai para lá. O monte vai responder o que vocês falaram, e nada vos será impossível. Então, às vezes a gente tem que olhar e reconhecer: pastor, realmente eu estou meio desacreditado, eu estou meio desanimado, eu estou meio fraco, eu não estou achando muito que Deus pode resolver esse caso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Não, eu vou até Deus e vou dizer: Senhor, me ajuda. Ajuda a minha incredulidade, eu não estou conseguindo crer. Esse é o problema de muita gente, irmão, que ela não crê, mas ela também não fala com Deus. Ela não pede ajuda de Deus, ela não se une com as pessoas em oração. Aí ela vai com a fé pequena e não consegue resolver o problema, mas ela também não pede ajuda, mas ela também não fala com Deus, mas ela também não pede o auxílio de Deus. Você consegue entender, sim ou não? Porque você pede uma direção de Deus, você diz: Senhor, eu estou fraco, eu preciso de ajuda. Deus começa a mandar uma série de coisas para te fortalecer. Por quê? Foi uma oração sincera, verdadeira. E aí às vezes a pessoa não toma essa decisão e fica a vida inteira, entenda, sem a fé, e Deus não pode fazer nada por ela. Por quê? Porque não resolve, irmão. A fé pequena não pode resolver. Então você tem que pedir: Deus, completa essa fé, me ajuda, eu não estou conseguindo, como fez aquele pai. Ajuda na minha incredulidade. Se você não reconhece que a sua fé não está sendo suficiente e não pede a ajuda de Deus, o problema vai continuar. Porque os discípulos não puderam fazer, porque a fé deles era pequena. O pai não pôde fazer, porque a fé dele era pequena. Mas quando ele pediu a ajuda de Jesus, irmão, aí então Jesus, é como se Jesus completasse a medida de fé que ele precisava e deu para ele a vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o que é importante você fazer? Fazer com o que você tem, fazer com a crença que você tem, com a fé que você tem. Pastor, não é muito, fica tranquilo, se você fizer, Deus vai completar. Porque semente tem que ser plantada, irmão. Fé sem obra é morta. Não importa se você não tem a maior fé do mundo, tudo bem, usa a fé que você tem, coloca em prática, age, faz. Por quê? Deus vai fazer a obra. No livro de Juízes, no capítulo 6, a gente tem a história do Gideão, pessoal. Você entendeu que aqui a questão não é o tamanho da semente, e sim você mover essa semente? Juízes capítulo 6, olha o que acontece lá. Você conhece a história do Gideão, onde Deus vai trazer um ensinamento para a gente aqui. Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Acharam? Olha o que diz aí, pessoal. Juízes é mais o começo da Bíblia, né? Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Já expliquei para vocês, já preguei muito essa passagem aqui. Gideão, pessoal, era um homem de Deus, né? A família dele, o povo de Israel, estava sofrendo e sendo massacrado pelos midianitas. Por quê? Havia um pecado. Desobedeceram a palavra de Deus, abriram uma brecha no mundo espiritual e o inimigo entrou. Na hora que o diabo entrou, irmão, na vida do povo de Deus ali, destruiu tudo. E eles vinham e subiam de tempo em tempo na colheita e colhia tudo e destruía, e a Bíblia diz que Israel empobreceu por causa disso, né? E aí o Gideão, ele está ali tentando fazer alguma coisa, está malhando trigo no lagar, está escondendo dos midianitas e tal. Versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vou te fazer uma pergunta: você acha que Deus é com você, sim ou não? Mas será que você consegue crer que Deus é com você? Porque dizer que Deus é com a gente, irmão, é uma coisa,
né? Até ter a ideia de que Deus é com a gente é uma coisa. Crer que Deus está com a gente é diferente. Por quê, pastor? Porque quando é que eu provo que Deus está comigo, que eu creio que Deus está comigo? É no dia mau. É quando chega a luta. E eu não, irmão, eu não desisto. Eu não caio, eu não me prostro. Eu continuo de pé, servindo, adorando, fazendo o que tem que ser feito. Aí eu provo que eu acredito que Deus está comigo. O que está acontecendo agora? Olha a resposta do Gideão, 13. Mas o Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, lê comigo, pessoal: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O que o anjo disse para ele? O que o Senhor disse para ele? Vai nessa tua... Que força? Que força? O anjo está dizendo para ele: Deus é contigo. Aí ele: se Deus é com a gente, por que ele abandonou? Que força que tinha um Gideão aqui, pessoal? Você acha que a força do Gideão era grande ou era pequena? Nesse momento aqui, pequena, irmão. Desacreditado. Você entende? Questionando Deus. Isso é o retrato de muita gente dentro da igreja. Como que é a prova, pastor, que a pessoa está com a fé pequena? Porque ela fica desacreditada. Ela acha que Deus não pode operar. Ela acha que Deus mudou. É igual os discípulos no caminho de Emaús. Jesus se apresenta para eles: o que vocês estão conversando? Ah, mas o senhor é peregrino nessa terra, não sabe o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? Eles dizem: não, de um homem, né? Jesus de Nazaré. Nós achávamos que ele era o Messias, achávamos que ele ia remir Israel, né? E como mataram ele, crucificaram, já é o terceiro dia. É verdade que algumas mulheres até disseram ter ido ao sepulcro e disse que ele estava vazio, mas a gente ainda não viu ele. Irmão, a pessoa sem fé, com força pequena, ela é desacreditada. Você pode conversar com uma pessoa, às vezes em algum momento essa pessoa vai mostrar essa desacreditação, vamos dizer assim, esse descrédito dela, de dizer: não, Deus não pode fazer, realmente Deus me abandonou. E aí é a prova de que a pessoa já está com a fé pequena. Aí o que ela tem que fazer? Pedir ajuda de Deus, como fez aquele pai: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Irmão, a fé é o que resolve as coisas na nossa vida. Se eu não acreditar que Deus pode fazer, Ele não fará. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então, o que vai acontecer agora? O anjo está falando: vai nessa tua força. Mas que força? Ele estava fraco, desanimado. Aí vamos continuar aqui, pessoal. Versículo 15. E ele lhe disse, né? Versículo 14, desculpa. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de quem? Humanamente, qual que era a força que o Gideão tinha? Nenhuma. Ele era o menor do menor. Entende? O mais pequeno do menor. Não tinha. Ele era o último. O que a gente aprende com isso daqui, pessoal? Que não importa qual seja o tamanho da sua fé, não importa qual seja o lugar de onde você veio, não importa como estão as coisas ao seu redor, você só precisa confiar no que Deus falou para você. Pastor, mas eu não tenho. Tudo bem, Deus tem. Só deixa Ele fazer a obra. Porque esse mesmo homem, irmão, que era pequeno e que tinha força pequena, ao ouvir a voz de Deus e obedecer, se tornou o líder de um exército e livrou o povo das mãos dos midianitas. O mesmo Gideão, irmão, que não tinha nada, o mesmo Gideão que era fraco, o mesmo Gideão que era o último, você está entendendo? Foi o homem que Deus usou para livrar o povo. Em Apocalipse, capítulo de número 3, Apocalipse capítulo 3, amém? Versículo de número 8, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, é a carta que foi escrita à igreja da Filadélfia. Deus
usou João para escrever 7 cartas. Essas cartas foram destinadas às igrejas e foram em ordem, né, que ele colocou. E a gente fez um estudo, né, no ano passado a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E eu quero mostrar para você algo aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8. Amém? Então o que diz aí, ó? Deus falando, né? Todo mundo achou? Apocalipse é o último livro, né? Você abre lá no final da sua Bíblia, você vai estar em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 8. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, pessoal, Deus falando, hein? Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo que, pessoal, pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o que? O meu nome. Olha que coisa forte. A Bíblia está dizendo que Deus está reconhecendo e elogiando uma igreja que era forte. Não. Porque, irmão, a questão que eu estou dizendo para você não é o tamanho da sua fé propriamente, mas o quanto você consegue deixar Deus fazer a obra e você fazer o que tem que ser feito. Você fazer o que tem que ser feito. Deus está elogiando uma igreja que está dizendo para ele, porque mesmo vocês tendo pouca força, vocês guardaram o meu nome. Entende, sim ou não, pessoal? Mesmo com a pequena fé, é fazer o que tem que ser feito. É dizer, Deus, hoje a minha fé é pequena. Você não pode ter fé pequena para sempre. Quem entende isso, diga glória a Deus. Você não pode ter fé pequena para sempre. Mas você tem que dizer que se você entende que a sua fé está pequena para aquele caso, você tem que pedir ajuda de Deus. Dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não estou conseguindo, sozinho não vai. Foi o que aquele pai falou. A minha fé é pequena, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus fez a obra, irmão. Então o que Jesus queria que aquele pai fizesse? Primeiro, reconhecesse que ele não tinha fé suficiente e que ele precisava de quê? De ajuda. Era o que Jesus queria. Reconhece, Senhor, eu não estou conseguindo vencer sozinho. Aí qual foi o segundo passo? Dependência. De quem? Do homem? Não, de Deus. Ajuda na minha incredulidade. Quando você reconhece que talvez o que você tem não é suficiente para resolver o caso, e você depende de Deus, ou seja, você pede ajuda de Deus, coloca na mão dele, deixa ele fazer a obra, nada será impossível. Jesus quem disse, irmão? Então você tem a fé como um grão de mostarda. Aí você planta, ou seja, você age, você deixa Deus operar, você deixa Deus fazer a obra, você confia no Espírito Santo. O que vai acontecer, pastor? Deus vai fazer, vai abençoar. Mas a minha fé é pequena, pastor, então pede para Deus completar. Põe na mão dele. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Não consigo sozinho, mas o Senhor pode me dar essa força que falta para finalizar. Você vai ver que Deus vai abençoar, pessoal. E não será nada impossível. Todo caso, toda dificuldade, tudo que tiver ao seu redor, irmão, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nesse estudo de fé, irmão, a gente precisa aprender que a dependência de Deus é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Colocar na presença de Deus e deixar o Senhor fazer a obra. Entenda, o que a gente tem às vezes não resolve o caso, e às vezes não resolve mesmo, mas se você pedir para Deus fazer, Ele vai fazer. Se você confiar na direção de Deus, se você deixar o Espírito Santo fazer essa obra, você vai ver que o milagre vai acontecer. Amém, pessoal? Plante a sua semente. Pastor, mas a semente é pequena. Planta, irmão, planta. Semente pequena vira árvore grande quando está na presença de Deus. Amém? Uma fé plantada, uma fé colocada na terra de Deus, ou seja, na palavra, vai gerar grandes milagres na sua vida, grandes transformações, grandes obras, que só vai acontecer no dia, no momento que você colocar diante de Deus. E é o que o Espírito Santo quer fazer hoje em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor, pessoal.
teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Em outras fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. E essa é a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na rua Jaguarema, número 67. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.